Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, esteja conosco, né? Mais uma noite estamos aqui, né? Descansandinho em casa, tomando mate e conversando um pouco da palavra de Deus. Bem, o assunto do vídeo de hoje, irmãos, é um assunto meio que fica meio no ar aqui, que é o ministério feminino. Ministério feminino. Qual que é a função da mulher na igreja? Então, vamos gravar esse vídeo hoje. É que eu recebi uma. Não liga o barulho do pintinho, é os pintinhos bagunçando uma caixinha no canto. Recebi uma notificação de uma irmã, e essa irmã que tem um canal no YouTube famosa, nossa irmã Ma Oliver. E essa irmã, eu já vi os vídeos dela, muito inteligente, tem uma sabedoria excepcional. Ela passou por um processo de saindo da caixa cinza, né? E ela tá aí cada dia mais sábia, são vídeos esclarecedores, né? Muito bons. Ela me fez uma sugestão assim no comentário do meu vídeo. O que o irmão acha sobre o movimento feminino, o ministério feminino, a participação da mulher na igreja, na sociedade, né? Bem, na sociedade é inegável, né? Sociedade não tem como não negar que a mulher tem a participação. Calma, Tico. A mulher tem uma participação na sociedade gigantesca. Agora, na parte da igreja, infelizmente tem alguns ministérios aí que são machistas e acaba jogando a mulher no escanteio aí, que ela só serve para limpar a igreja, para visitar doente e para costurar roupa, né? Bem, não é só na CCB que acontece isso, né? Várias igrejas também fazem procedimento. Seitas, né? Igreja mesmo tem ministério que a mulher tem mais valor. Bem, mas o que diz na Bíblia Sagrada? O que fala a palavra de Deus sobre o assunto? Bem, quieto, filho. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deixa um caso diferente. Bem, você sabe que se nós formos seguir o Velho Testamento, ler o Velho Testamento, né, todas as passagens do Velho Testamento, você vai ver que as mulheres tiveram fundamental importância na vida dos profetas, tanto no bom sentido como no mau sentido, dos primeiros legisladores, né, que vieram, e até dos patriarcas, né. Por exemplo, se vocês forem ver lá que Abraão, as promessas de Abraão se cumpriram através de Sara. Você vê que a vinda de Jesus Cristo à Terra veio através de Maria, pelo sim de Maria. Se ela tivesse falado não, talvez ele viesse de outra forma, em outro espaço de tempo, em outro lugar, né? Tudo Deus sabe o momento. Se vocês forem ver também as histórias lá do Velho Testamento, pegar um livro apócrifo, né? Que é um 14º ou 15º livro de Daniel, da Vulgata Latina, você vai ver lá a história de Susana. Né? Susana foi uma mulher em que ela lutava contra os anciães daquela época, fariseus, vamos dizer fariseu, mas não era fariseu, o título era outro, mas anciães, né? Os anciães, de líderes de tribos lá. E ela foi até, na verdade, lá no livro apócrifo do Daniel, ela foi acusada de prostituição e tudo. E ela foi uma mulher usada por Deus, né? E Daniel até usou da sabedoria que Deus deu para ele para poder desmascarar aqueles anciãos. Se vocês forem ver o livro de Judite, que é um livro apócrifo, está lá na Vulgata Latina, não está nessa aqui, está na católica que eu tenho ali. Você vê a história de uma mulher que ela lutou contra o general Holofernes, né, o general caldeu, babilônico, né, e ela teve uma fundamental importância nas batalhas, nas vitórias que o povo judeu, né, teve. Se você voltar lá em Esther e assim por diante, se você for ver Raabe, a meretriz, então todas as mulheres, indiferente de raça, credo, idade, né, como Sara, que já concebeu na idade, todas as mulheres tiveram um papel fundamental na estruturação do Novo Testamento. Aí quando vem o Novo Testamento, as histórias do Novo Testamento, né, que se passam no Velho ainda, são histórias que estão no Novo, que se passam no Velho, né, você vê o papel fundamental das mulheres, as mulheres piedosas, né, mulheres que acompanharam o Senhor Jesus e os apóstolos. Depois que começa o Novo Testamento com a ressurreição do nosso Senhor, você vê que quando ele se manifesta no sepulcro, ele se manifesta com Maria Madalena, as outras Marias.
Então a mulher sempre teve um papel importante. Depois passa o tempo, lá pelo ano 35, 37 até 40, né? Paulo, ele fundamentalmente ele viajou esse mundo evangelizando, levando com ele uma mulher irmã, né? Talvez esposa, né? E algumas mulheres diaconisas, né? As mulheres piedosas passavam. E não foi só ele, foi tantas mulheres importantes na Bíblia. E hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje em dia, as igrejas e as seitas, elas estão pegando esse livro aqui, ó, e estão colocando lá no púlpito, e estão pregando o que convém. Estão pregando o que convém e não falam do papel importante que a mulher tem. Põe um jugo muito pesado às mulheres. Cobre ela com um véu, para dizer que isso é um sinal na verdade, que é um sinal de poderia aos anjos. Na verdade, isso aí, esse uso do véu que se usa hoje, que veio da tradição católica, e da católica veio mais antiga ainda, é uma maneira de esconder a beleza das mulheres deles na igreja. Porque esses camaradas aí que estão nessas igrejas aí, eles não querem que a mulher mostre a beleza natural dela, dos seus cabelos, do seu rosto, talvez da sua maquiagem, do que for. Eles querem que as mulheres sejam todas iguaizinhas lá. Todas iguaizinhas. Para que chegar um homem estranho lá, ele sentou do lado dos homens ali, ele vê aquela mulherada, aquele mundoeiro de mulher com véu, fica tudo igual. Então eles têm ciúme das mulheres. As mulheres são propriedade. O papel delas é simplesmente limpar a casa, gerar filho, dar testemunho, tocar um órgão na igreja. Isso é propriedade. Então, que existem, claro, algumas admoestações aqui na Bíblia Sagrada quanto ao ministério feminino, que é culturalmente já está ultrapassado lá do Velho Testamento, né? Existe uma parte espiritual sobre isso, existe sim, isso eu não nego, né? Eu já li num livro, se não me engano, de São Jerônimo, que foi um homem de Deus no passado, em que ele fala que aos homens, às mulheres foi dado à mulher o ministério de gerar filhos para Deus. E aos homens é dado o ministério de educá-los para Deus, né? Então, esse é um texto que é muito usado no catolicismo para evitar que as mulheres tenham cargos eclesiásticos. Mas isso não durou muito. Hoje em dia as igrejas católicas também já liberam mulheres pregando, atendendo cultos, né? Só não fazem os sacramentos e os rituais que eles fazem. Bem, mas deixando o seitarismo, rituais de lado, as mulheres têm importância. As mulheres evangelizam. As mulheres, elas dão bom testemunho. As mulheres não são nada diferentes dos homens. Não é porque uma mulher não põe uma gravata e vai num púlpito ler a Bíblia que ela não tem o Espírito Santo. Nós estamos aonde, irmãos? Nós estamos lá no século IV, V? Estamos no século XIII, na Inquisição, quando a mulher falava da Bíblia Sagrada, quando conhecia a Escritura e citava alguém, era considerada bruxa, era queimada. Não, as mulheres não são objeto, as mulheres são o templo do Espírito Santo. As mulheres são templo do Espírito Santo. Elas são portadoras de luz, né? Eu conheço alguns ministérios aí, claro que tem falhas, né? Existem falhas. Desculpe, garganta seca aqui. Tem falhas, mas falhas à parte, tem muitos ministérios, pregadoras, mulheres evangelistas. Não vou dizer pastoras e apóstolas, isso aí já é fora de contexto, é fora de coisas que não estão de acordo com a doutrina, mas tem pregadoras mesmo, tem diaconisas, tem mulheres de Deus, cooperadores, né? Mulheres do ministério. Eu até não gostaria de usar o termo pastor e pastora para esse canto aqui, porque o um feminino é reverenda, talvez uma reverenda, né? Uma doutora na lei, uma evangelista, uma mulher de Deus. Eu acho que o certo seria missionária, mulher de Deus, porque é mais nobre, é mais vantajoso. E então o que acontece? Infelizmente, eu participei de uma denominação, vocês sabem, já faz 15 anos que eu saí de lá, em que a mulher só podia tocar o órgão. A minha esposa, já está dormindo nessa hora, ela trabalha, ela tocava clarinete nas igrejas da Assembleia de Deus. Então veja a diferença que tem de uma denominação para outra. As mulheres da Assembleia de Deus, além de tocar qualquer instrumento, elas pregam, elas ensinam as crianças. Elas não estão limitadas simplesmente a ficar sentada com o véuzinho, né? E dizendo amém a tudo.
Você, irmão, você, irmã que está vendo esse vídeo, entenda. O que diferencia nós perante Deus não é o nosso corpo, mas é o nosso interior. E eu estou muito contente. Muito contente. Eu estou inscrito em alguns canais aqui femininos e eu acompanho eles à medida que eu posso, que eu tenho condição, tempo de assistir canais. Eu estou vendo aqui o canal da Mary Blummer, né? Da irmã Novak, da irmã Luciene, lá que está no Japão, nossa irmã Oliver. E assim por tantas irmãs, você poderia citar a irmã Mara. Então, pude citar tantos canais aqui de irmã, tantos canais, tem muitos. Então, se tem alguns aqui, se alguma está vendo esse vídeo não fica chateado, não fique chateado por não ter citado, são tantos. Então, eu calculo que no meu celular tem inscrito aí uns 9 ou 10 canais femininos inscritos e fora os que eu visito ainda. Então, as mulheres estão fazendo diferença, enquanto muitos homens estão aí se escondendo atrás de um terno, atrás de um púlpito, atrás de uma Bíblia, ou fugindo para um boteco, entendeu? Para não falar de Jesus, as mulheres estão falando do Senhor Jesus. As mulheres estão dando um show, elas estão fazendo a diferença. Eu mesmo conheço uma irmã que faz uma célula da quadrangular e eu tenho um ponto de vista diferente dela, de alguma coisa, eu tenho ponto de vista diferente dela, de algumas coisas que ela falou e pregou, mas ela está fazendo, ela está reunindo mulheres, irmãos, pessoas e falando de salvação. É claro que nesse meio tem muito do empoderamento feminino, né? Existe um limite para empoderamento feminino, porque a mulher empoderada não é aquela que se mostra empoderada, é aquela que realmente tem o poder, que tem a sabedoria, que ela sabe entrar e sair, que ela sabe fazer de tudo, e de tudo ela é conhecida. Porque uma mulher de Deus, ela tem que conhecer a Escritura, ela tem que saber lidar com a sua casa, com a sua família, com seus filhos. É muita coisa. E o homem talvez não faça isso. Talvez se o homem tivesse a oportunidade de cuidar da casa, cuidar de filho, trabalho, ainda fazer o ministério, talvez o homem não fizesse tudo isso. E as mulheres têm mais sensibilidade. Vocês já repararam, por exemplo, quando um homem vai limpar a casa, não desmerecendo nós, ele limpa a casa ali, mas a casa sempre fica uma coisinha ou outra para trás? Mulher não é mais detalhista. A mulher, ela pega uma casa aqui, tu pode pensar que eu estou errado, mas pensa, faça um teste. Mulher é detalhista, ela pega uma louça, ela não deixa um cantinho sujo, essa chaleira preta que eu tomo tomate aqui, ó. Ela dá uma areadinha, tira tudo, uma sujeirinha, tal, limpa tudo. Ela é uma detalhista. Então, nas partes espirituais também. Quando uma mulher ela se dispõe a fazer o evangelho, a pregar o evangelho, a falar da escritura, ela se apega. Por isso que você vai numa igreja em que as mulheres estão anunciando o evangelho, elas fazem muitas perguntas, elas pesquisam bastante antes de falar com propriedade. Eu vi uma pregadora americana, não me recordo o nome dela agora, eu vi uma pregação dela de 1 hora quase. E claro que ela estava pregando em inglês, né? E o meu inglês é bem fraquinho, mas eu entendo, compreendo. E a riqueza de detalhe que ela falava de texto. E você não via na pregação dela, ela com teleprompter ou com placas ali, com aquelas dalhas. Ela estava pregando, sem ponto eletrônico, sem nada, só com o microfone na mão, e descascando ali, e citando o versículo, citando passagem com propriedade. Né? E é isso que nós precisamos, mulheres com propriedade. Quando nós temos na Bíblia lá passagens em que diz que a mulher, o enfeite dela não seja os brincos, o cabelo trançado, né? Quer dizer que é a aparência dela. Mas a aparência a mulher sempre vai ter. Né? Toda mulher é vaidosa, isso aí todo homem também que se cuida bem é vaidoso, mas a mulher, o importante dela é a aparência dela por dentro do coração. Então, essas igrejas aí, que estão aí, que se chamam chamadas igrejas, mas são seitas, que estão desmerecendo o trabalho da mulher, colocando a mulher no canto, fazendo a mulher enfeite, só enfeite na igreja, elas estão perdendo a oportunidade de ter grandes guerreiras no Evangelho, grandes frutos. Essas igrejas, se elas aproveitassem o trabalho de suas mulheres, se elas dividissem a administração com as mulheres, veja, essas igrejas teriam crescido, evoluído. Mas como você vê,
que as igrejas, essas seitas que estão aí, principalmente a CCB, pega aqui, ó, a Bíblia, leem todo dia, que Deus não faz acepção de pessoa e faz acepção da mulher, como é que vai crescer? Na verdade não cresce, ela só cria templos e templos e ela não cresce, ela nos transforma. As seitas não mudam, não transformam. Já as igrejas evangélicas, em que as mulheres têm papel atuante, luterana, presbiteriana, igreja batista, essas igrejas aí, meus amigos, as mulheres dão fruto e essas igrejas crescem. Eu vou contar para vocês rapidinho um testemunho aqui. Tinha uma irmã perto da casa da minha mãe e meu pai. Ela ficou doente. E a minha família, ninguém era evangélico. Até hoje ninguém é. Minha família ninguém é. Meu pai já é falecido. E eu já era da congregação cristã. Eu estava lá, naquela época, congregação cristã. E uma irmã perto da minha casa ficou doente, né, que era da outra igreja. E ela pediu para umas irmãs da congregação ir lá orar por ela, que ela estava muito doente. Elas estavam tomando café na casa dela lá. De repente, na hora da oração, ó, foram embora, não quiseram orar pelaquela irmãzinha doente, porque estavam sem véu. Não podiam orar de pé e nem de joelhos sem véu. Elas foram passando lá, foram tomar um café, não, estavam despreparados assim. E você veja, coitada dessas irmãzinhas, elas até tinham boa vontade, mas elas foram doutrinadas a partir daquele tempo por esses rituais, esses usos e costumes que prendeu a mente delas. Resultado, passou lá uma irmãzinha de uma outra igreja, que eu quero lembrar o nome aqui, mas eu acho que é Deus e Amor, e passou lá essa irmãzinha naquela mesma tarde, passou na frente lá, chegou lá, conversou com ela, entrou na casa dela, nem tomou café, e fez uma oração para ela do que ela pediu. Aquela mulher se sentiu melhor e começaram a visitar a casa dela. E hoje aquela mulher é viva até hoje, ela frequenta a Igreja de Deus e Amor, mesmo que é longe da casa dela. Ela mora aqui no Pinheirinho, perto da casa da minha mãe. Ela anda lá quase 3 quilômetros para ir chegar numa igreja lá no sítio cercado, final cercado. Enquanto tem umas 3 congregações perto ali. Mas por quê? Porque aquelas irmãs da congregação cristã no Brasil, elas foram doutrinadas a esse uso e costume. E esse uso e costume, ele impede que as mulheres dê fruto de bom sabor. Tu está entendendo? Então a mulher tem um papel, quieto aí, rapaz. A mulher tem um papel muito importante na igreja. Muito. Isso é histórico, né? E também é filosófico. Você sabe que quando os primeiros missionários viajaram, né? Viajaram para o mundo, né? Eles tinham que deixar os filhos em casa. Quem cuidava dos filhos? Mulher. Quando tinham que viajar, lavar roupa, cozinhar, quem? Mulheres. Né? Então a parte estrutural sempre teve. Agora, e a parte espiritual? Não é porque não tem uma apóstola ali no meio dos 14 apóstolos de Cristo que não tem uma mulher, fica de menos. Mas sabemos que Maria Madalena se esforçou bastante no ministério. Outras mulheres também, Salomé e outras mulheres que estiveram ali junto com Jesus, Marta e outras, se esforçaram. E depois também, se você for ver lá nas histórias que Paulo fala de Ananias e Safira, e Lídice, e assim por diante, tantas mulheres, umas deram mau testemunho, mas a maioria deu bom testemunho, bom fruto. Agora nós vamos colocar as mulheres lá no banquinho, lá atrás, ou numa fileira, separada dos seus maridos, né? Tudo cobertinho com véu, para ninguém ver quem que é elas, né? Olha lá, aquela multidão branca lá, ninguém vê quem é que não é. Agora os homens não, estão lá, pro lado de cá, tudo cara limpa, um olha pro cara do outro, todo mundo conhece quem que é. As mulheres não, tem que ficar escondida lá, escondido debaixo de um tecido. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, aquele véu que separava os santos dos santos, ele rasgou o meio. É um véu de linho, era uma cortina de linho, ela rasgou no meio. Ali começou a ter, pela analogia da Bíblia, uma maior intimidade entre Deus e os homens. Os homens tiveram acesso ao Santo dos Santos, que ali só entrava o sacerdote. Mas não teve só homem. Qual que é a figura disso aí? É a figura que não existe separação. Essa separação já foi rasgada, destruída. Nós temos que ser modernos. Se a mulher realmente ela não tem um papel importante na Bíblia,
não tem papel importante numa igreja, como algumas denominações têm aí. Então nós temos que se viver separada. Agora pega aí um membro do CCB que estiver doente, leva para um hospital aí, a enfermeira, e chega lá e não tem enfermeiro, só tem enfermeira. Ele vai ter que ser atendido. Ele vai voltar para a casa dele? Não vou voltar para minha casa porque só tem mulher. Não. Ele vai querer ser atendido. Agora, por que uma mulher na igreja não pode servir uma santa ceia? Hã? Por que uma mulher na igreja ela não pode chegar no púlpito e contar um testemunho? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu vi aqui em Curitiba, no bairro do Portão. Foi no ano de 2000, eu acho que 2002 ou não, 2003. 2 ou 3, uma coisa assim, não lembro certinho o ano. Naquele ano teve um ensaio no bairro, no Portão, na Central Nova do Portão. E uma irmã maestrina da igreja, chefe das organistas, né? Chefe das organistas chamada Ana Espina, ela foi no púlpito e ela regeu a orquestra. Mas por quê? Porque ela era mulher de um ancião famoso, porque esse irmão famoso tinha bastante contrato com a igreja, assim por diante. Ele é famoso, né? Poder, não é só o dinheiro, é o poder, né? E o que acontece? Acontece que as mulheres, os irmãos vão no ensaio, as mulheres ficam só tocando e cantando, e eu não vejo uma irmã regendo a orquestra da igreja. A gente vê dissidências da CCB aí, mulheres tocando flauta, violino, violoncelo, até cordion. Cordion toca melhor que o homem. Toca floreado ainda. Agora, você chegar e colocar um jugo desigual, separar a pessoa por corpo. Eu não vou falar por sexo, fica muito vil falar por sexo. Falar por corpo. Só por ser mulher não pode. O machismo, ele tem um respeito para nós. O machismo existe para proteger a mulher. Existe o machismo para proteger a mulher. O que eu digo machismo? Eu digo machismo no sentido da cultura nossa, sulista. Aqui fala que o machismo impõe respeito. Quer dizer, a gente tem que respeitar nossas mulheres, respeitar nossas primas, filhas, sobrinhas, vizinhas, filha de vizinho, filha de irmão, assim por diante. É esse machismo, né, que não é na verdade machismo ao respeito, mas é que nós usamos esse termo aqui no sul, né, esse machismo ao respeito. O machismo que existe aí, que tornou figura de linguagem, que é você separar a mulher do homem de funções, cargos e até mais. Esse aí não está com nós. Nós temos que crescer espiritualmente. Você, irmã, está vendo esse vídeo agora. Se você tem se dedicado ao evangelho, tem feito vídeo, está sendo criticada, né? Você parar, não pare. Continue. Você está dando fruto e fruto de bom sabor. Agora, tu vai ficar em casa aí vendo a novela da Globo? Você quer o quê, meu amigo, minha amiga? Que a tua esposa fique vendo novela da Globo? Fique vendo Big Brother? Socada no computador ali, dia e noite, brincando aquele joguinho de paciência, 10 frutinhas, só frutinha? Ela tá lá, gravando um vídeo, falando para as mulheres se libertar do jugo desigual, tomar posse da vitória, tomar posse da bênção, falar do evangelho, botar a boca no trombone. É para isso que a mulher serve. Ela serve igual o homem. Não existe diferença do corpo. Vocês sabiam que não vai ter sexo, diferença de sexo lá no céu? O apóstolo João, nas visões que ele teve do céu, né, ele fala multidão muito grande, né? Ele não fala multidão, metade de homem, metade de mulher, ou com tanto por cento de homem, tanto por cento de mulher. Quando aqueles fariseus lá, aqueles escribas foram falar com Cristo e fizeram aquela analogia de que morreu uma mulher com 7 maridos, com quem que ela ficaria lá no céu? Que ele falou que vocês não conheciam o poder de Deus, não conheciam a Escritura, porque nessa terra se dava casamento, mas lá não se dava um casamento lá em cima. Porque lá todos teriam os corpos celestiais, corpo modificado, corpo que não tem necessidade de reprodução, meu amigo, não tem reprodução no céu, não tem como nascer no céu. A diferença do corpo é só para reprodução, é só para isso. Nós temos que ser moderno na parte intelectual, na parte espiritual aqui, moderno, né? Sem a mulher nós não somos nada, nós homens. Nós temos nossas funções? Temos.
As mulheres têm as funções, elas têm. Mas nada impede que um homem ajude a mulher na casa, a mulher ajuda o homem na igreja. Né? E eu, quando eu era católico, eu tive catequistas, mulheres que me ensinaram a Bíblia, muitas coisas que eu aprendi até hoje boas. Claro que me ensinaram alguma coisa também que, conforme estava errado, conforme a doutrina católica, mas me ensinaram muitas coisas boas. Né? Eu mesmo, no tempo da seita que eu estava, eu vi mulheres costurando e fazendo a limpeza da igreja, e naquele momento que elas faziam a limpeza da igreja e costuravam as coisas lá no Salão da Piedade, elas cantavam hino, falavam da Bíblia, falavam de testemunho. Então, esse vídeo hoje é uma homenagem às mulheres. Eu sou bem leigo para falar dessas coisas de mulher, porque eu não sou mulher, sou um homem. Mas a gente vê que tem muita mulher dando de lavada aí nos homens aí, na pregação do evangelho, nos trabalhos de igreja, né? Vocês podem procurar, por exemplo, as igrejas batistas e veja o trabalho que as mulheres fazem na igreja batista, nas presbiterianas. Se você for a igreja metodista mesmo, vai pesquisar a história da Assembleia de Deus. Você vai ver a história de Frida Wingren. Frida Wingren era a mulher do Gunnar Wingren, missionário sueco. Veja o testemunho daquela mulher. Depois foi taxada como louca ainda. Vai ver a história da nossa irmã, esposa do Luiz Francisco, o trabalho que a mulher fez. De viajar com o marido pela América, pela Itália, estiveram na Itália mais, voltaram para os Estados Unidos. O trabalho que fizeram. Né? Você acha que ele sozinho fazia? Não fazia. Claro que naquela época era mais reservado ainda, existia um machismo ainda, um preconceito maior, né? Até aquele tempo as mulheres na maioria não votavam ainda, mas hoje as mulheres estão aí votando e sendo votadas, aprendendo e com uma caneta, como diz lá um verso de um cantor que eu gosto muito aqui: Senhora doutora juíza condena um homem sentada. É um verso de um poeta gaúcho que eu gosto muito. Então veja, mulher juíza, advogada. Aqui em Curitiba eu conheço 3 delegadas. 3 delegadas que pegaram um bandido aí, bandidão de facção, prenderam, foram lá, cara limpa. Você queria o quê? Que ela ficasse lá numa igrejinha lá, uma seitinha, com um véuzinho na cabeça, escondidinha? Não, ela tá lá dando a cara dela. Pra lutar contra a criminalidade. Professoras, médicas. Então a parte social já existe. Por que não liberar as mulheres e anunciar o evangelho, pregarem? Eu estive numa dissidência da CCB aí, que as mulheres pregam. E que culto abençoado. Não estou falando de língua, sapatinho de fogo, essas bobagens que ainda tem por aí. Tem por aí. Esse neopentecostalismo que dizem. Mas as mulheres falando com virtude, com sabedoria. Então eu espero que a gente possa abrir nossa mente, né? Abrir nossa mente, esquecer essas bobagens, nova era, nova ordem mundial, essas monte de coisas que estão falando aí, que não é para agora, não é para agora, vai demorar um pouco ainda. Vamos abrir a mente um pouco mais, pessoal. Olha onde nós estamos, a altura do campeonato que nós estamos. Vamos ficar aí falando de coisa do século XII, XIII, XIV, né? Então pense bem o papel que as mulheres têm na igreja, né? Ainda bem que muitas dessas mulheres que estavam lá presas na seita saíram de lá e estão fazendo a obra, estão abrindo o olho de muita gente e estão enchendo o coração das pessoas de sabedoria e consolando. Eu mesmo ouvi um vídeo de uma irmãzinha aqui, e eu vi um vídeo da irmãzinha, simpatizei muito com ela, e essa irmã, ela falando das coisas da vida dela, pessoal, e meio que desabafando o vídeo dela. E vendo aquele vídeo dela, aquilo me emocionou, tocou. Eu tinha um problema, e eu estava meio abalado com aquele problema. E vendo o vídeo que ela fez, as palavras que ela falou, aquilo me encorajou. Me encorajou. Me encorajou. Então as mulheres têm papel fundamental. Né? Se você tem no seu canal do YouTube, você gosta de ver vídeos bons mesmo, não precisa você ver somente os vídeos, né, evangélicos cristãos. Existem outros vídeos também que mulheres fazem aí na internet, né, sobre filosofia, sobre plantas, jardinagem, em vários sentidos, né.
e sempre com propriedade. Propriedade. Muito melhor os cristãos, né? Então eu citei para você aqui o canal da irmã Mara, da irmã Mary Blummer, da irmã Luciene, que estava no Japão, da minha irmã Ma Oliver, um canal excelente, a irmã Novak, acho que Nani Novak, né? E assim por diante, tem tanto canal bom aí, né? Tem o canal da Beriana, né? Essa irmã tá lá nos Estados Unidos, a irmã dá uma lição de moral. Olha que maravilha, a irmã Beriana. Ela teve lá nas congregações americanas, né? Ela trabalha lá, mora lá. Veja que canal bom da irmã Beriana. Então vamos abrir nossa mente e fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Porque isso aqui, meu amigo, minha amiga, esse corpo, ele vai ficar aqui na terra. A identidade nossa não está no corpo, a identidade está na alma, na consciência. A nossa identidade está na alma, consciência. Vamos honrar o patrão velho, como diz, né? Honrar a Deus, com a nossa maneira de viver, mas também com consciência. Não vamos deixar aí ficar abatido por causa de quê? Por causa de condição de nascimento, se é mulher ou se é homem. A minha mulher mesmo, esses dias, me contou que tem uma amiga dela do serviço que ia fazer uma tatuagem e queria alguma informação sobre o assunto. A minha esposa foi lá achar em Levítico, lá, dizendo lá em Levítico que não farás corte no teu corpo, marcas no teu corpo, por causa do morto, e nem tatuagem. Então veja, as mulheres estão fazendo o trabalho do evangelista, de missionário, dando bom testemunho, falando da salvação, visitando as pessoas enfermas, não ficando presas a um templo, presas a uma casinha. Vamos se libertar, né? Eu estou muito contente. Eu não tenho tanto tempo de acompanhar muita internet. Uma vez por semana, duas eu acompanho. Eu esperava que eu tivesse aí na internet aí, uns 50 canal feminino para me acompanhar. 50 para me acompanhar. Porque olha, eu tenho aprendido bastante. Então, que Deus abençoe você grandemente a sua vida. Espero que você entenda, por causa desse vídeo tão comprido, é a homenagem que a gente faz às irmãs. O papel delas é ser liberta da escravidão opressora dos homens e fazendo a obra de Deus. E assim Deus vai abençoar vocês grandemente no nome do Senhor Jesus. Espero ver vocês no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.